Olá, tudo bem com você? Certeza que está. Como sempre, né? Vamos orar? Pai amado e querido, queremos agradecer ao Senhor mais uma vez pela oportunidade de ouvir a Tua voz e abrir a Tua palavra. Oramos para que o Senhor nos ajude, coloquemos em prática aquilo que o Senhor nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. Bom, na última vez nós falamos sobre a questão do corpo de leis, né? Ou dos corpos de leis que existem, né? E agora nós vamos trazer de novo, né, o livro de 1 João, no capítulo 2, ele fala dessa forma, e aí eu peguei a cola aqui, tá bom? A minha Bíblia não está aqui comigo, a minha Bíblia física, mas eu estou lendo aqui. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Ok. Esse texto já me dá um vislumbre de uma situação que, para mim, se torna extremamente confortável no que diz respeito àquilo que eu creio em relação à palavra de Deus, que ela é eterna, tá? Então vamos só entender algumas coisas. Há no mundo cristão uma divergência, uma discussão acerca dos mandamentos, né? Os 10 mandamentos, aqueles que Moisés recebeu lá no Monte Sinai. Qual é a discussão? A discussão, na minha opinião, ela é até, eu diria que, infundada. Por que infundada? Porque ela diz o seguinte: uma única lei deste corpo de leis de 10 mandamentos, ou de 10 leis, ela foi abolida. Porém, as outras 9 permanecem ali, da forma como estão, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque, na minha opinião, e diante daquilo que eu conheço da palavra de Deus, eu não posso e não consigo afirmar que uma dessas leis tenha sido tirada dali, sem que toda a lei fosse comprometida. Bom, os 10 mandamentos estão lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículos de 1 a 14, se não me falha a memória, ok? 1 a 19. Então ali você vai encontrar os 10 mandamentos. Aqueles mandamentos que talvez você conhece, né, que você fez no catecismo, ou que esses mandamentos são da igreja. Mas esses mandamentos que eu estou falando de Êxodo 20, eles aparecem a primeira vez na Bíblia em Êxodo 20, estes são os mandamentos de Deus. Qual que é a diferença? Se você conhece os mandamentos da igreja e você vai comparar com o Êxodo 20, você vai entender qual é a diferença absurda, discrepante que existe ali entre os dois textos, ok? Mas lá no texto de Êxodo 20, nos 10 mandamentos, você vai encontrar Deus falando, os primeiros 4 mandamentos são em respeito, ou seja, dizem respeito ao nosso relacionamento com o nosso Deus. Então, aquela madeira da cruz na vertical é a nossa ligação com Deus. Os outros 6 mandamentos é a madeira horizontal da cruz, ou seja, é a nossa relação com os nossos semelhantes. Aí você vai encontrar algumas pessoas dizendo assim: olha, os mandamentos foram abolidos. Tá, mas e aí? Não, mas aí tem 2 mandamentos. Quais são os 2 mandamentos? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e a ele servirá. Esse é o primeiro grande mandamento. O próprio Cristo falou isso. E depois o segundo mandamento qual é? Semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ok, então esses 2 são os grandes mandamentos, mas me respondam, eles estão no corpo de leis de Êxodo 20? Não, não desta forma descrita. Eles estão representados lá, né? Ou seja, estes 2 mandamentos é uma síntese da lei, ou seja, é um resumo muito perfeito da lei. E eles não foram ditos só por Jesus, eles também estão no livro de Deuteronômio, onde as leis se repetem, ok? Lá nesse corpo de leis do Êxodo 20, tá, você vai encontrar então os primeiros 4 mandamentos falando dessa relação que eu e você temos com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura das coisas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, nem a elas adorarás, nem servirás e tudo mais. Porque eu, Senhor, sou Deus zeloso e visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia a 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Depois vem
o terceiro mandamento, depois o quarto mandamento. O quarto mandamento é o mais polêmico, ok? O quarto mandamento, ele está dizendo assim, ó, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem teu filho, nem tua filha, nem o estrangeiro que está dentro das suas portas, porque em 6 dias o Senhor Deus fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Sétimo dia, então, ele descansou, abençoou e santificou. São 3 coisas que ele faz no sétimo dia, ok? Quando a gente segue, então, aí você tem o quinto mandamento, o sexto mandamento, o sétimo mandamento, o oitavo mandamento, o nono mandamento. Estes mandamentos são: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. É minha relação com o meu próximo, ok? O que está comprometido aí nestas leis que, segundo alguns, infundadamente, foram abolidas, é justamente a nossa relação com Deus. É o quarto mandamento da lei de Deus. Se você abrir a Bíblia em Gênesis, capítulos 1, 2, 3, até antes do pecado, você vai encontrar uma série de coisas ali, principalmente a criação. E ele faz a terra em 6 dias literais, tarde e manhã, tarde e manhã. Quando ele chega no sétimo dia, a Bíblia diz assim: então o Senhor Deus descansou de tudo quanto havia feito. E o que é mais interessante, no sábado ele diz: e viu Deus que era muito boa a criação. Me pergunto e pergunto a você, Deus se cansa? A Bíblia diz que o Senhor, não sabes tu, que o eterno Deus não se cansa nem se fadiga? Ele se cansa? Não. Então por que ele descansou no sétimo dia? Veja, nos outros 6 dias, Deus estava sim ocupado criando a terra. E não era algo difícil para ele. Deus poderia simplesmente ter instalado o dedo e tudo viria a existir em questão de segundos. Ele não precisaria de uma semana de 7 dias. Porque Deus então criou uma semana de 7 dias. Toda a criação foi feita em 6 dias. Quando chegou no sábado, ele desfruta, ou ele aproveita, ou ele para absorver tudo aquilo que ele criou, juntamente com o homem, que é a obra-prima, o homem e a mulher, que são a obra-prima da criação. O objetivo do sábado era trazer o homem e a mulher, o ser humano, a um relacionamento intenso com Deus, durante 24 horas, um dia por semana. A Bíblia fala que todos os dias Deus vinha visitá-los na viração do dia, no final do dia, né? Mas o sábado era o dia que Deus passava integralmente com Adão e Eva. Ele passava 24 horas ali, tendo essa relação de intimidade com eles. Bom, para nós que vivemos, às portas da volta de Jesus, não é diferente. Nós precisamos de Cristo todos os dias, orai sem cessar. Porém, este momento que ele fala, lembra-te do sábado, é o que ele quer que nós façamos, que você tire um tempo para passar com Jesus integralmente, sem que o telefone toque e te incomode com as coisas do seu trabalho, sem que as preocupações do dia a dia te interrompam. É o relacionamento direto com Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu servo, nem a tua serva, nem mesmo aquele visitante que está dentro das suas casas, da sua casa. Então, não é uma opção, é um mandamento, ok? E você, de repente, eu falei algumas vezes aqui, será que você chegou a pensar por que essa palavra lembra-te aparece logo no início do mandamento? É porque eles já conheciam os mandamentos. O mandamento foi dado no Éden, o mandamento não foi dado no Sinai. As leis estavam implícitas no coração, estavam no coração do ser humano. Veja, quando Caim matou Abel, ele quebrou um dos mandamentos. Se não houvesse mandamento ainda, Deus não poderia puni-lo. Porque não há punição sem que haja antes a advertência. Se você estacionar num lugar
É claro que, salvo em algumas situações, eu vou citar uma, por exemplo, se você estacionar num lugar que existe uma placa dizendo não estacione, você está ou não sujeito a multa, a penalidade? Sim, você está. Agora, se você estacionar em um local proibido, sem que haja uma advertência visual, que é a placa, né, são as placas de sinalização, você não pode ser multado naquele momento. Você deverá ser advertido. Depois da advertência, então, aí sim poderá haver uma consequência, que no caso é uma multa, guinchamento e tudo mais. Só citei um exemplo aqui. Mas entenda, esta lei está te ferindo ou está protegendo? Bom, se você analisar direitinho, o fato de você estacionar no local proibido diz que você está impedindo que outros tenham o direito que você mesmo está usufruindo, que é o direito de ir e vir. Quando você impede alguém de exercer o seu direito, você está infringindo a lei, está sujeito então à penalidade da lei, ok? Quando você infringe as leis de Deus, quando eu infrinjo as leis de Deus, eu também estou sujeito às penalidades previstas nos mandamentos. Aliás, com a quebra dos mandamentos. Por que isso? Porque Deus é um Deus de justiça, tá certo? Então, meu conselho para você é: leia a Bíblia de forma integral, tá certo? Sem pular pontos, sem ficar tentando explicar coisas que não têm necessidade de explicação. A Bíblia me diz que este dia é um dia especial, é um dia separado, santo. E se há uma santificação, se há uma separação neste dia, é porque tem algo especial, não no dia, mas no que Deus quer fazer comigo e com você, de mim e de você, neste dia específico. Se você quiser fazer prova, faça. Senhor, eu nunca guardei o sábado, mas eu vou fazê-lo hoje. E como é que a gente guarda o sábado? Exatamente como está em em Gênesis, no capítulo 1. Houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia. Quando você divide um dia no meio, cortando ele na meia-noite, você não tem um dia completo. Perceba. Você não tem, uma noite completa. Perceba. Quando a gente corta na meia-noite, você tem a metade da noite. Até amanhecer são 6 horas. Aproximadamente 6 horas. Das 6 da manhã às 6 da tarde, você tem um dia inteiro. E aí, no final deste dia inteiro, você tem a outra parte, de 6 da tarde até meia-noite. Então você tem um dia de 24 horas. Pense comigo, de acordo com o que está em Gênesis. É isso que foi assim que Deus desenhou? Não, não foi e não é. Como é que Deus desenhou então? Tarde e manhã. Então você tem a parte escura de 12 horas, a parte clara de 12 horas. Então você tem um dia completo. Começa com a noite, porque havia trevas, e Deus começa com a noite. Havia trevas, então tarde e manhã, o primeiro dia. 12 horas de parte clara, 12 horas de parte escura, né? Ou 12 horas de parte escura, 12 horas de parte clara, você tem um dia de 24 horas. Então quando você chega na sexta-feira, na hora do pôr do sol, porque um dia termina quando o sol se põe, um dia faz declaração ao outro dia. Quando ele se põe, ele declara: acabei. Quando a lua vem, ou quando começa a noite, comecei, ok? Aí, essa é uma situação. Então, de um pôr do sol até o outro pôr do sol, do pôr do sol da sexta-feira à noite até o pôr do sol do sábado, você tem um dia completo, um sábado de 24 horas, Shabat. Parar, descansar, observar aquilo que Deus quer falar com você, ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Faça um teste, faça uma experiência e você vai me falar como é o resultado. E a última coisa, o último detalhe, olha que interessante. Uma vez eu estava estudando a Bíblia com uma pessoa, muito inteligente, por sinal, e no momento ela me perguntou o seguinte, era uma professora, e ela me perguntou o seguinte: como é que você tem certeza de que o calendário não mudou, de que nada mudou, de que nós estamos realmente num sábado? Eu falei: olha,
Eu não tenho certeza por causa da Bíblia somente, se a Bíblia fosse tirada. Eu não tenho certeza por causa dos calendários, se os calendários fossem tirados, e só dizendo de passagem, nós usamos hoje o calendário gregoriano, é um calendário lunisolar, ele conta não só os dias, também conta as luas, tá bom? Veja, as luas, as lunações, ou seja, os estágios da lua, são 4. Cada um tem 7 dias. Deus não errou, Deus não erra, Deus jamais vai errar. Então, para que você tenha certeza de que Deus continua o mesmo, que os mandamentos que são hoje vigentes são os mesmos que eram vigentes lá na época, antes de Jesus, lá no Êxodo, lá em Gênesis, dados no Éden, não para o judeu, mas para o homem, ok? Deus escreveu isto na natureza, e é por isso que nós devemos observar o dia do sábado e o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Mas no 7º dia descansou, abençoou e santificou. Que Deus abençoe você, que abra a tua mente, que Ele dê humildade para entender, aceitar e pôr em prática as verdades que a Bíblia nos apresenta. Vamos orar? Pai amado e querido, obrigado porque o Senhor separou um dia especial para estar conosco. Obrigado porque este dia está na Bíblia. Obrigado porque esse dia está no calendário. Obrigado porque esse dia está na natureza. Obrigado, Senhor Deus, porque esta necessidade está no ser humano para descansar no Senhor. Louvamos o teu nome por tudo, em nome de Jesus. Amém.